No programa de ontem, nós falamos sobre o caso de mormo que está acontecendo em Goiânia e falamos também sobre a seleção genética do Aras 3N da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho do trabalho do Aras 3N na seleção dos cavalos da raça Manga Larga Machador. Confira! No Aras 3N, a qualidade tanto genética quanto morfológica dos machadores já é apresentada desde potros. Newton acredita que muito dessa uniformidade deve-se à seleção realizada no criatório e também ao manejo com os animais. Quando você fala do parelho da homogeneidade, eu atribuo isso à maneira, o manejo. Dele ser parelho é genética, que é o mesmo pai, as mesmas mães. Agora, do score corporal que eles têm, é porque todos têm o mesmo cuidado, a mesma suplementação, a mesma vermifugação. Então a gente trata, se você olhar pela morfologia, você percebe que são família. Se você olhar pelo score corporal, está tudo no mesmo tratamento. A ração aqui é balanceada, feita pelo veterinário até a quantidade que é fornecido pelo peso de cada animal. Aqui os animais estão consumindo a ração na quantidade de 1% do seu peso vivo. No quesito nutrição, o Aras conta com a assistência do veterinário Djalma Martins da Silva, que orienta o criador quanto à rotina alimentar dos cavalos. Nessa época de escassez de chuvas, o Aras 3N passou a adicionar a cana picada na alimentação dos cavalos. Djalma fala sobre os cuidados que esse tipo de alimentação requer. A cana, ela dá problema, mas a gente consegue trabalhar muito bem com ela aí, tomando os devidos cuidados. Fornece a comida aí para o animal, não deixa a cana para ele comer o dia todo. Ele comeu ali dentro de 2 horas, no máximo a gente tira a sobra, o excesso. E à tarde a gente fornece outra refeição. Agora, moer a cana, ela é triturada aí 10, 15 minutos antes do fornecimento. Se deixar ela o dia todo triturada para fornecer para os animais, a gente vai ter problema sério. A gente trabalha com a cana de boa qualidade também. Faz questão de trabalhar com a cana de açúcar de boa qualidade. E aí não tem tido sérios problemas não. Newton Júnior cresceu em meio aos cavalos e à vida rural e hoje é o grande parceiro do pai na condução do Aras 3N. Ele acredita o sucesso do criatório, a capacidade do pai de fazer o trabalho com muito esmero. Meu pai sempre teve, desde a vida profissional dele, que ele trouxe isso pro meio rural, tudo que ele faz bem feito. Tudo que a gente conquistou veio de baixo, veio aos poucos e tem uma base. Então é a essa base que eu atribuo o nosso sucesso. Porque a gente começou teve a sorte de, quando começar com as éguas muito boas, acertar com o primeiro garanhão, que é de onde saiu hoje o garanhão-chefe, e essas primeiras éguas hoje fazem parte do nosso time de confiança. Então o início foi muito produtivo, porque formou a nossa base logo de começo, a gente não teve erro nessa parte. Então esse sucesso vem cada dia ganhando forma através do trabalho que a gente está fazendo, investindo em genética, investindo na história que os animais estão mostrando pra gente. Não é nem que a gente ouviu falar, os animais estão mostrando, então já viraram realidade. Para Neutinho, o Aras hoje já consegue ser autossuficiente e para que isso acontecesse, foi preciso administrar todos os gastos da propriedade visando o menor custo possível, sem perder a qualidade do manejo dos animais. Essa administração fica assim, a gente gasta o menos possível, até porque o retorno do Aras não é algo constante. Você depende de um comércio que tem que florescer primeiro. Você tem que plantar a semente, ela vai florescer para você colher. Então a gente tem que estar sempre de olho nos gastos para gastar menos e ter um resultado maior lá na frente. Porque tudo que às vezes você vai gastar, você pensa que vai fazer um luxo e lá na frente não te dá retorno. Então você tem que fazer tudo que você for fazer, você tem que fazer mais funcional possível. Você tem que fazer como se fosse uma empresa. Ele tem que te dar lucro, ele tem que te dar retorno. Não é só o hobby, não é só por gosto. Então, assim, a gente trabalhou pelo menos uns 5 anos mantendo o Aras e hoje ele já se mantém sozinho e já passou da lucratividade.
Um dos grandes focos do Aras 3N é, a cada ano, expandir suas fronteiras e apresentar ao estado de Goiás e ao Brasil todo o trabalho de seleção que vem sendo desenvolvido dentro do criatório. Manter no mercado, se projetar a nível de Goiás e a nível de Brasil, era e é ainda o nosso grande foco e é o que norteia o nosso criatório. A gente tem que aparecer no cenário. O objetivo de produzir o cavalo completo é o que move o Aras 3N. O desafio de melhorar cada vez mais é um dos projetos do criador Newton e de seu filho Newton Júnior. Eu tenho bem claro na minha cabeça que o objetivo de criar cavalo do 3N é criar um cavalo completo. A gente tem que ter um cavalo bonito, tanto é que os nossos cavalos se destacam na parte morfológica. A gente tem que ter um cavalo marchador, porque o marchador é isso. Então ele tem que ser bonito, ele tem que ser marchador e ele tem que ser dócil e funcional. O Avalanche, por exemplo, que é o principal garanhão nosso, se precisar buscar gado no pasto, ele vai. Se precisar fazer uma prova de timpene, ele faz. Se precisar laço em dupla, ele faz. Tudo ele faz. Então o cavalo tem que ser funcional. Tem que ser bonito, marchador e é para qualquer um montar. Se pegar hoje uma criança e montar no Avalanche, ele vai andar da mesma forma que ele anda quando ele está com um peão competindo numa prova séria ali, uma prova focada. No Aras 3N, os criadores deram preferência em selecionar os manga larga marchadores com marcha picada. Newton Júnior nos explica o porquê dessa escolha e fala da diferença entre este tipo de marcha comparado à marcha batida. A marcha batida ela tem mais apoios diagonais e a marcha picada são apoios laterais. Então o que acontece? Quando o cavalo tá trocando de apoio na diagonal, ele tende a te movimentar em cima da sela. E quando ele está trocando o apoio lateralmente, que é a marcha picada, ele já te estabiliza mais. Ele gera um desconforto maior para o cavalo tem um desgaste maior, em compensação ele te passa menos na sela. Desgasta mais porque a rapidez de troca de apoio, o rendimento é menor, então ele tem que dar mais passadas do que um cavalo de marcha batida precisava para percorrer a mesma distância. Presidente do Sindicato Rural de Catalão, Newton José da Silva é um dos apoiadores do projeto de ecoterapia realizado pela Ascate. Ao conhecer o trabalho da fisioterapeuta Fernanda Ferreira, o criador não teve dúvidas e logo se pôs a participar do projeto que leva à melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade. Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia como funcionava e o resultado do efeito, até bem pouco tempo. E assim que eu assumi a presidência do sindicato, eu fui procurado pela coordenadora Fernanda da Ascate e me falou da necessidade do apoio que precisava, da localização, alojamento para os animais e o acesso fácil para que fosse implantado. Toda a estrutura que vier precisar mais, eu estou à disposição para fazer, ajudar e contribuir para esse projeto, que é um projeto que a gente não consegue nem falar muito dele sem emocionar. Porque você vê ali que é feito, a maneira que é feito e por quem é feito, você vê ali, tem voluntários, é um projeto gratuito e você vê o resultado de cada um. Você teve a oportunidade de ver, cada um tem a sua história e história de melhora, porque às vezes tem um projeto que tem história que não deu certo. Então os resultados da ecoterapia é fantástico. Só quem está acompanhando que acredita no que é feito. Então hoje assim, eu até dou o apoio que precisar e peço de outras regiões que tiver oportunidade, que compra a ideia, que implanta um projeto desse, que vai melhorar assim, a qualidade de vida de muita gente que precisa e às vezes não tem necessidade. Aqui nós temos caso de pessoa que estivesse na ecoterapia, estava em cima de uma cama. Hoje ela até contribuindo, é voluntário no projeto. Acho que isso tem que estender para todo mundo. Hoje você conheceu mais um pouquinho da história do Aras 3N, esse criatório de cavalos da raça manga larga marchador da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Amanhã você vai conhecer o projeto Ascate, apoiado pelo criador Newton José da Silva. É emocionante, não vá perder. Eu te espero amanhã.